aquela geração da Rede Manchete. Sim. Foi uma análise que eu fiz, já era piloto. De onde saiu isso? E aí, sei lá, acho que meu pai não é piloto, na família não tem ninguém assim na aviação, mas eu me lembro, meu pai gosta muito, sempre gostou, e quando eu comecei a manifestar o interesse, ele sempre apoiou, né, da forma dele. E eu lembro de um brinquedo, sei lá, mas todo mundo tem um aviãozinho de brinquedo, né? E aí eu comecei a raciocinar que a maioria dos desenhos lá que eu gostava, a minha parte predileta era quando entrava aquelas naves que pareciam caças, assim, do Jaspion, do Machine Man. Então, quando eles se transformavam naquilo, quando eles usavam lá esse recurso, era uma parte que me empolgava mais. É falar, putz, estragou, virou robô. Exatamente. Legal, voando. Tinha que chamar. O Dylan é clássico, né, velho? O Dylan é clássico. Né? Ele vinha voando e falar, puta, estragou. Cara, era muito bom. Aquelas manobras que, né, o Magaren e o Jaspion ali, aqueles duelos aéreos, eram muito bons. Eram muito bons. Então, eu acho que talvez ali tenha sido uma essência. Uma essência. Depois ficou adormecido. E acredito que ali pros 13, pros 14 anos que a coisa começou a voltar. Então eu sempre gostei de colecionar algumas coisas e tal, e eu comecei a montar, sabe aquela época que a gente tinha mania de fazer pasta de tudo, pasta de não sei o que lá, e falei, tá, vou colecionar o quê? E aí eu comecei a buscar na internet, aquela internet discada, né? E... através do KD, do Yahoo. Cara, aquilo lá. O Yahoo era o Google, né? Vocês já estão entregando a idade. Vocês já estão entregando. Meu amor, nem cabelo eu tenho. Como que eu vou esconder minha idade? O meu professor do mestrado falou que eu ia sair careca e do cabelo branco, ó. Saí um pouco calvo, mas eu acho que eu ainda tô no lucro. Tá no lucro. Melhor nem fazer mestrado, porque eu já tô careca e cabelo branco. De repente volta a nascer, né, cara? Ou fica que nem um Xavier mesmo, fica branquinho, vira uma bola de queijo. Então, cara, eu comecei a colecionar e começou a me interessar e comecei a estudar um pouco de história da aviação e fiquei fissurado em aviação de combate. Aviação de combate, de Segunda Guerra Mundial, eu comecei a devorar livros. Nessa época eu já morava em Prudente, então tinha a biblioteca da Unesp ali à disposição, morava muito próximo. Comecei a fuçar e de pesquisa, e li muitos livros. E aquilo foi me instigando, e aí, sabe, você começa a pensar, tá, mas beleza, será que aviação é pra mim? Será isso você fazia faculdade de matemática? Não, isso aí lá com uns 14, 15 anos. Tá. 14, 15 anos, quando a coisa começou a despertar. E eu acho que a gente pegou muito esse boom da pesquisa na internet, que antes disso nós não tínhamos isso, né? Você tinha que ter um interesse muito grande pra você ou comprar uma revista, ou enfiar a cara no meio de biblioteca. Pra galera que gosta de aviação, eu tenho caixas ainda, as traças devem ter comido tudo lá na casa do meu pai, mas da revista Força Aérea. Legal. Era uma revista muito interessante, porque tratava muito de combate, que era o que eu gostava, e ela era trimestral, então dava tempo de eu juntar o dinheiro. Muito importante isso. Então, fui pesquisando e tal, até que chegou, puxa vida, se você não tem grana para tirar um brevet, tem a Força Aérea. Sim. Então, estuda, condenado, e passa lá, vai entrar. Então, a partir dali, eu acho que eu comecei a mudar um pouco até a forma com que eu via a escola. Porque a escola até então é aquele lugar chato que você vai obrigado pelo pai, pela mãe. E não significava muito. A verdade, depois, já na posição de professor, às vezes a gente sente isso no aluno. E eu passei muito por isso. Então, eu conseguia entender meu aluno, mesmo aquele cara que não quer fazer. Assim, tá, vamos tentar despertar ele de outra forma. Porque, cara, estudar por estudar, eu acho que não faz muito sentido. Você né? Que se fosse bem na escola, poderia realizar o sonho exatamente. Se tornar piloto. Cara, aí eu comecei a não ter preguiça para ir para a escola de manhã. Eu comecei a estudar e aquilo, criei rotina e vamos estudar. E comecei a estudar forte. Tomei pau na primeira vez que eu prestei a AFA, né, Academia da Força Aérea. Eu já tinha passado um pouco da idade, o ideal era ter feito EPICAR, o pessoal que gosta aí, a molecada que de repente estiver assistindo, vale a pena, né, se esforçar um pouquinho. É que essa paixão tem que despertar mais cedo, que aí o cara tem tempo pra... O exército é bom você entrar cedo. Eu mesmo tentei XPSEX, né? Que bacana. Tomei pau também. Normal. Na primeira prova. Aí depois
da primeira prova, parece que eu fui bem. Acho que tirou o peso daquela pressão. Exatamente. Falei, puta, que bosta. Logo na primeira. Aí depois você vai indo, meio que fazendo por acaso. Fala, tô aqui mesmo, vou fazer. Aí eu fui bem. Mas já não adiantava mais nada. Exatamente. A concorrência é muito pesada, É pesado. Principalmente quando você já tenta ingressar direto para a academia, o número de vagas já é menor. Sim. Então, né, já fica uma dica aí pro pessoal que gosta já tentar entrar mais novo. Sim, porque aí a quantidade menos matérias nas provas, mais vagas, então é mais interessante. Eu tentei, não deu. Mas aí eu estava no 3º ano do ensino médio, eu prestei matemática, na última hora eu estava ali entre matemática e geografia. E agora? Eu sempre gostei muito de mapa, enfim, mapa mundi. Meu pai tinha umas coleções assim, então a gente ficava brincando com capital de país. Voar, já. Sei lá, cara. Eu já pensei nisso, as duas coisas, né? Na matemática você consegue calcular as coisas. Mas aí geografia não caía na prova da AFA. Então eu falei assim, eu vou prestar matemática, é o que eu tenho mais dificuldade, vou ficar bom nesse negócio e vou passar no exame da Força Aérea. No final do 1º ano da faculdade, eu fui de novo para São Paulo prestar a Academia da Força Aérea. Eu melhorei muito meu resultado em matemática, mas as outras matérias eu diminui todo. É porque você parou de estudar, você ficou focado em uma só. É porque a faculdade de matemática absorve o camarada, né? Então, eu entrei com, assim, uma nota, assim, lá na rabeira, né? Sim. Consegui passar direto, não fiquei em lista de espera, mas comecei a ter contato com pessoas que realmente estudavam. Um cara que estava ali prestando matemática porque queria matemática. Eu não, era um pato ali fora, né? Era só uma passagem, né? Exatamente, eu tinha que passar. Eu não sabia que ao término daquele processo eu seria professor de matemática. Você tem noção? Eu fui descobrir que era uma licenciatura em matemática fazendo matemática. Eu só tinha olhos para a bendita da Força Aérea.